Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao terceiro dia da nossa formação para a consagração. Nesses 12 primeiros dias, nós estamos nos preocupando em nos esvaziarmos das coisas do espírito do mundo. E a gente está fazendo isso procurando imitar as virtudes de Maria. É a maneira mais fácil, é a maneira mais certa da gente conseguir imitar Maria e ter essas virtudes. No Tratado da Verdadeira Devoção, fala sobre a obediência, né? Obediência cega de Maria. E também da nossa obediência, a obediência dos anjos, todas as categorias, né? Todas as coisas que tem que respeitar e receber ordens de todos os níveis. Aqui diz o seguinte: no céu, Maria dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios, que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu, a terra e o inferno se curvem, de bom ou mau grado, às ordens da humildade de Maria. Pois ele a fez soberana no céu e da terra general. General de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Então, aqui, nós vamos agora começar a meditar sobre essa obediência cega de Maria. Nós vimos na Bíblia todas as passagens que se referem a Maria como que ela foi obediente. Ela não questionou. No caso de quando o anjo Gabriel disse que ela ia ser mãe de Jesus, ela queria saber como, mas ela não duvidou que ia acontecer. Ela só queria saber como que ia acontecer. E ela deu o seu sim, ela foi obediente. Maria disse sim a Deus e ao projeto de salvação livremente, por obediência à vontade suprema de Deus. Foi um sim amoroso, numa obediência cega e perfeita, sem negar nada, sem reservas, sem questionar, sem impor condições. Durante toda a sua vida, Maria foi sempre fiel ao amor de Deus e em tudo o obedeceu. Ela também respeitava e obedecia às autoridades da época, pois sabia que toda autoridade vem de Deus. Nós lembramos que Maria levou Jesus ao templo, né? Levou o sacrifício todo como mandava na época. Por quê? Porque ela obedecia às hierarquias, né? As ordens, ela tinha que fazer como todo mundo fazia. Quando teve o censo e ela estava grávida, ela foi fazer o censo, ela não deixou de cumprir o que estava sendo solicitado naquela época. Ela obedecia às regras da época. Então, se ela obedecia aos homens, muito mais a Deus, né? A Virgem Maria, através de sua obediência, tornou-se origem da salvação, tanto para si mesma quanto para toda a raça humana. O exercício de hoje consiste em nos esforçar para obedecer a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, sendo dóceis à sua vontade, nos submetendo livremente à palavra escutada, cuja verdade está garantida por requisitos ou proibições, colocando a palavra em prática, e assim como Maria, nós vamos ser obedientes. Precisamos também aprender a sermos subordinados às autoridades, né? Nós temos hierarquias na nossa sociedade e nós temos que aprender a respeitar tudo isso.
O Catecismo da Igreja Católica indica que a obediência é a livre submissão à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus, que é a própria verdade, é a verdade em si mesmo. Então, nós precisamos nos esforçar para obedecer os requisitos e as proibições. Nós sabemos que na Bíblia tem muitas coisas que são proibições e outras coisas que são ordens, né? Algumas vezes Deus dá ordens para a gente executar. Por exemplo, ele fala assim: pedi e recebereis. Ele está dando uma ordem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para você receber. Nos mandamentos, que ele diz, não, a gente não deve matar, não deve um monte de coisa. Então, nós temos que obedecer. Temos que ser dóceis à palavra de Deus. Nós temos que, para isso, conhecer a palavra de Deus, né? Como é que você vai obedecer uma coisa que você não sabe que existe? Então, quanto mais nós ouvirmos a palavra, quanto mais nós ouvirmos as reflexões que vêm após as palavras, onde quer que seja, ou na igreja, durante a homilia, né, que o padre explica o que está querendo dizer aquela palavra, ou então, né, em todos os lugares que você lê sobre a palavra e que alguém dá alguma explicação, também é muito importante a gente ler, para a gente poder entender o que Deus está querendo. Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? O que Ele acha que é o melhor para nós? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que ser obediente, não para ser otário, né? Para não deixar de fazer o que eu queria fazer e obedecer a Deus. Não, não é isso. Deus quer o melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós. Ele conhece todas as coisas. Ele fez cada um de nós. Ele sabe os propósitos com que Ele criou cada um de nós. Então, se a gente não está fazendo o que Ele esperava que a gente fizesse, Ele vai nos mostrar de alguma maneira, tá? Para a gente aprender, a gente descobrir e corrigir. Esse é o nosso papel nessa fase, é descobrir as coisas que estão nos afastando de Deus. Então, comece refletindo se você tem estudado a palavra, se você tem conhecimento da palavra, se você procura, durante a missa, prestar bastante atenção nas explicações durante a homilia, se você tem intimidade com o Espírito Santo e ele te ilumina quando você está fazendo os seus estudos, por exemplo. Se você está fazendo o seu estudo bíblico da palavra, a Lectio Divina. Conhece a Lectio Divina? Se você não conhece, tem que conhecer. É quando você pega um texto bíblico e ali tem uma sequência de coisas que você tem que fazer para estudar aquela palavra, para você interiorizar aquilo que está falando naquele texto. É muito importante aprender a fazer Lectio Divina. Então, esse é o período em que nós estamos nos avaliando. Olha para dentro de você mesmo e pergunta para você mesmo: eu tenho procurado conhecer a palavra? Eu tenho procurado escutar o que as pessoas explicam sobre a palavra? Eu tenho obedecido aquilo que Deus está pedindo para eu fazer? Eu tenho sido obediente? Ou eu sou teimoso ainda, eu sou teimosa ainda? Eu ainda bato o pé e falo, não, isso aí não tem nada a ver. Tem muita gente que ainda faz isso, você sabe, né? Tem muita gente que ainda fala que aquilo que está falando lá na igreja é besteira. Tem gente que fala, inclusive, que não precisa ir na igreja. Não acha que precisa ir na igreja. Então, vamos refletir sobre isso. O que Deus fala sobre essas coisas? Né? O que Ele quer que a gente faça? Ele tem alguns mandamentos sobre isso também, que fala que a gente deve ir pelo menos uma vez por semana, né? Assistir à missa, comungar, confessar. Tem umas coisas que ele pede para a gente fazer e a gente não faz. E aí ele fica triste. Então, quando a gente obedece a Deus, obedece os seus mandamentos,
tenta seguir os propósitos de Deus, ele fica muito feliz. Deus fica muito feliz, ok? Hoje nós vamos continuar rezando as mesmas orações, Vinde Espírito Santo, Ave Maria Stella, e refletindo se nós temos sido obedientes. Até amanhã.